A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, meus irmãos? Graça e paz, amém? Glória a Deus, né? A chuva que molha a terra, às vezes também assusta alguns para vir para o trabalho. Louvado seja Deus, um abraço para os irmãos que estão acompanhando pela transmissão. E vamos nessa noite permitir que a palavra do Senhor trate conosco, que a palavra do Senhor nos eduque, né? Que a palavra do Senhor nos instrua. Aleluia. Gênesis capítulo 16. Gênesis 16. Faremos uma leitura do verso 1 até o verso 12. Gênesis capítulo 16, nós vamos caminhar numa leitura bíblica que vai do versículo 1 de Gênesis 16 e vamos andando até o 12. Tá bom, queridos? Sentados os irmãos, né, com a reverência no coração, vamos lembrar dessa passagem bíblica, porque mais uma vez nessa noite Deus vai usar esse episódio aqui para nos mostrar algumas coisas importantes para o nosso viver. Diz assim o texto: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa época que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo: volte à sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, o qual seu nome será Ismael, porque o Senhor ouviu a sua opressão. E no versículo 12 diz: ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Até aí temos lido, meus irmãos. Vamos mais uma vez pedir a sabedoria dos céus para entender a palavra que o Senhor vai semear nos nossos corações. Bondoso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, a paz, a alegria, a contentamento. Na Tua presença nessa noite, ó Deus, há o amor fraternal dos nossos irmãos.
há, Senhor, o desejo de estar aqui e contigo aprender, contigo crescer. Nesse momento, Senhor, nós também abençoamos os nossos irmãos que estão nos lares e que estão no mesmo sentido, no mesmo propósito de juntos cultuarmos. Que o Senhor nos envolva com o teu amor, que o teu Espírito nos traga o entendimento da tua palavra, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia de buscar mais sabedoria no Senhor para viver a vida que o Senhor nos deu. Muita coisa ruim que acontece conosco é por falta de sabedoria. Tem hora que a gente está reclamando da vida, tem hora que a gente está chorando para Deus, tem hora que a gente está comentando uma coisa ruim que aconteceu conosco, e às vezes não refletimos que nós somos o principal causador disso. O principal causador disso. Muitas guerras que se estabelecem dentro da nossa casa, a gente colocou a guerra lá dentro. Por falta de discernimento, por falta de sabedoria. E essa história, nós estamos falando de um casal que nos é referência, de um casal amado, de um casal admirado, de um homem de Deus, mas que por um minuto, irmão, talvez não tenha buscado a sabedoria do alto e criou um problema que jamais ele imaginaria o tamanho daquele problema. Os irmãos sabem que Abrão e Sarai, na época ainda era chamado Sarai, não podia ter filhos, e que Deus lhes fez uma promessa de lhe dar um filho, e que daquele filho iria surgir toda uma nação. Foi uma promessa de Deus. Não importa se Deus não disse quando isso ia acontecer, mas Deus prometeu. E toda promessa de Deus, irmão, vai se cumprir no tempo de Deus. Não importa se Abrão e Sarai já eram de idade avançada, e na época era difícil aquilo ali acontecer, principalmente com ela. Não importa, Deus prometeu. Abrão tinha 75 anos quando a promessa foi estabelecida. E durante muito tempo ele viveu com aquela esperança, juntamente com a esposa, que era 10 anos mais nova que ele. E eles ficaram acalentando. Só que o filho não vinha no tempo deles. E eles começaram a ser tomados pela inquietação na alma, pela angústia, pela ansiedade. Às vezes também, irmão, nós temos a chamada ansiedade espiritual. As coisas que Deus tem para amanhã a gente quer logo. E ela é bênção quando ela é no tempo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem. Depois de 10 anos que Deus lançou a promessa, como não veio, o coração do casal se encheu de dúvida. E dúvida é um terreno fértil para Satanás trabalhar. Quando nós começamos a olhar para o que está na palavra, e quando nós começamos a duvidar, quando achamos que está demorando, mas será se Deus vai fazer isso mesmo? Irmãos, o inimigo começa a cirandar ali. E agora, eles resolvem dar um jeitinho, né? Aí os irmãos sabem. Aproveitaram o costume da época. E Abraão tinha uma serva chamada Agar. E Sarai foi quem trouxe a proposta, irmão. Ela trouxe a proposta para o marido. Você se deita com a serva. Eu não posso ter filho, mas ela pode. Ela vai ter um filho seu, será um filho nosso. Olha o que ela está dizendo no texto. Ela está dizendo no texto, irmão, que
ela vai formar uma família a partir desse método. Não tem nada a ver com o que Deus falou. Deus não falou com H. Esse não é o método de Deus agir. Isso é o método da inquietação do coração do homem. Isso é o método de um coração, irmãos, que tenta resolver as coisas na sua maneira. Abraão também errou. Podia ter dito: não, minha esposa, não é assim. Essa não é a vontade de Deus, isso não é o propósito de Deus, mas para agradá-la, aceitou. Fizeram aquele projeto. Tomou a serva, teve relação com ela, a serva engravidou. E ele trouxe um tsunami para dentro de casa. Ele colocou a guerra dentro da casa dele. Irmão, não vai mais ter paz naquela casa. Briga em cima de briga. O irmão viu lá no texto, lá diz que agora dentro de casa tem a serva grávida e fica parecendo que ela está andando de nariz empinado, olhando para a senhora dela com um certo desdém, com um certo desprezo. Papai, se fosse hoje, na minha região, o pessoal dizendo: olha, está passando por mim, está jogando deboche. Um negócio de deboche aqui. Tá? Pois, Sarai agora está morrendo de ciúme, irmão. Tudo que aquela mulher faz ou não faz, ela está, sabe, machucando o coração dela. E ela que tinha feito a proposta para o marido, agora vai arrumar briga com Abraão. Essa mulher, isso, aquilo outro. Não, mas foi tu que deu a ideia? Pois é, essa mulher agora, e foi. Aí, irmão, Abraão também está deixando a coisa correr, né? Porque, não, mas ela não é tua serva, então castiga ela. Irmão, agora, o texto diz que Sarai vai lá e pega pesado com H, maltrata, se vinga na mulher, que a mulher vai embora. É a primeira fuga de H. Lembra que depois que Ismael nasce, tem outra fuga lá, a mulher vai embora. Aí o anjo vai lá e diz: não, ela quer fugir também da confusão que ela é parte. Tu volta e te submete à tua patroa. Aí Deus diz um negócio aqui, irmão, que eita, isso aqui, olha o que Deus está dizendo. Não tem para frente, Deus está dizendo para ela: ó, tu vai grávida, tu vai ter um filho, Ismael, porque o Senhor ouviu o teu sofrimento, vai te dar um menino. Agora olha o menino, ele será como um jumento selvagem. Irmão, jumento selvagem ninguém bota cabresto. Jumento do deserto é bicho solto, não tem limite, não tem. Ele está dizendo: esse menino, né? Só a misericórdia. Esse menino, vou te dizer, é bicho bruto. Aí diz mais: sua mão será contra todos. Esse menino vai brigar com todo mundo. E a mão de todos contra ele. E todos vão brigar com ele. E não é só o de fora não, porque o texto diz: e ele viverá em hostilidade com os seus irmãos. Ele vai brigar com os irmãos. O menino nem nasceu, já tem um negócio desse aqui. Os irmãos nem nasceram, né? Porque os irmãos, não sei se lembram, mas vai nascer depois Isaac. E depois que Sarai morreu, Abraão contraiu um novo casamento com Quetura. E teve mais 6 filhos. No total, Abraão teve 8 filhos. Estava tudo tão quieto, né? Agora ele arrumou sarna para se coçar. A vida da gente já tem tanta coisa, nós temos que ter sabedoria. Porque senão tu vai pegar uma confusão lá de fora e vai botar dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Ismael nasce. 14 anos depois, Isaac nasce.
E a confusão só foi aumentando. Lembram da confusão lá da festazinha de Isaac, que houve aquela confusão lá? Sarai viu o Ismael com uma brincadeira lá pesada por lá, terminou botando a mulher para fora de casa. Botando a mulher para fora de casa com o menino. O menino quase morre. Nunca tiveram uma convivência boa. Em toda a história, Ismael e Isaac nunca se deram bem. Passaram 72 anos sem se ver. Só vão se ver depois que Abraão morreu. Se tornaram adversários e os descendentes inimigos de morte. Eu quero nessa noite avivar na memória de cada um de nós aqui algumas coisas bem básicas, irmãos, sobre essas guerras que tem hora que a gente está trazendo para a vida da gente. Quando nós não sabemos esperar o tempo do propósito de Deus, nós terminamos arrumando guerra para a nossa vida. Quando nós somos tomados por uma impaciência, por uma ansiedade, para que as coisas que Deus tem a realizar na nossa vida aconteçam no nosso tempo. O casal está inquieto, está impaciente, está angustiado. Muitas guerras que estão acontecendo na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não tivemos a paciência em Deus para esperar o momento certo das coisas. E aí aconteceu tudo de maneira prematura, não era para aquele momento, não era para aquele tempo, não era para agora. Ao invés de ficarmos aos pés do Senhor, orando, pedindo sabedoria, a confirmação de Deus, nós nos lançamos, nos precipitamos. Tudo tem o seu tempo determinado. E o que determina não é o meu desejo, não é a minha angústia, não é a minha inquietação. É minha intimidade com Deus, esperando, Senhor, eu coloco isso no teu altar, mas eu não quero que isso aconteça antes. Porque se eu me precipitar, irmãos, quantos casamentos que poderiam ser bênção, hoje é confusão. Sabe por quê? Porque não teve a paciência de esperar. E agora tudo precipitado, e agora poderia ser tão diferente. E nós construímos, transformamos uma coisa que poderia ser uma bênção numa guerra na nossa vida. Numa guerra na nossa vida. E não podemos culpar o outro, a nossa impaciência. No mundo que vivemos, muitas das necessidades que achamos que temos, elas são geradas pelo mundo. Elas não são necessidades de fato. Ou elas poderiam muito bem chegar num momento em que estivéssemos mais preparados. Muita gente hoje, crente, completamente endividado, sabe por quê, irmão? Porque não sabe esperar. Essa paradóia do mundo, não, tu tem que ter, todo mundo tem, tu tem que ter, e vai, e o cara vai ficar falando, fazendo facilidade e tudo. Ninguém ora mais para nada. Hoje em dia, crente ora depois que as coisas andam errado. Eu lembro que a gente às vezes ficava, eu criança, eu ficava sorrindo com os meus irmãos de um pastor, nosso pastor Capitolino. Ele orava quando ele ia comer um bombom, ele orava. A gente achava aquilo ali curioso, uma balinha, ele orava. E a gente hoje é só, oh, Senhor, já metemos pés pelas mãos, e é só Deus para consertar, porque antes ninguém vai, né?
O casal não foi para o quarto orar. Até porque também o Senhor já tinha orientação. Irmãos, às vezes é isso, essa impaciência. Nós estamos trazendo guerra para dentro da nossa casa. Agora, olha a confusão. É a mulher brigando com a serva. É os dois irmãos brigando. É a mulher brigando com o marido. E virou uma confusão. Eu acho que na hora que Abraão chegava em casa, eu ficava de cabeça fumaçando. Meu pai, que confusão é essa? Então nós precisamos, irmãos, ter mais sensatez. Pessoas passando por guerra só porque não soube esperar o tempo adequado. Não é porque na família está o tempo. Não, irmão. Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento. Tem hora que a gente fica dizendo, o pessoal fica ligando para a gente adquirir. Vai. Que bom, tem muita coisa que eu gostaria, mas não é o momento. Eu vou só rir um dia e vou passar 5, 6 anos chorando, porque não soube me conter. Então quem não sabe esperar o tempo do propósito de Deus vai viver guerra. Guerra interior, angústia. Agora, o funcionamento da casa está tudo complicado, né? Está tudo complicado. Mas uma outra coisa que você vai observar, irmão. Quando nós deixamos de seguir a palavra para seguir o que todo mundo faz, vai dar guerra. Tem horas que nós nos acostumamos a um modelo de imitação. Todo mundo faz, a gente termina fazendo no automático. O texto diz que ela não consegue ter um filho. Aí ela vem com aquela ideia da serva. Aquilo ali não é uma ideia dela. Aquilo era um costume. Aquilo ali era cultural. Quantas amigas Sarai não viu que fez a mesma coisa? Não é errado porque não há lei que proíba. Não está cometendo um crime. Nós não somos os primeiros. Tem um dia assim, eu não sou o primeiro nem o único a fazer isso. Aí está se apoiando porque os outros estão fazendo. Mas é assim que é a nossa vida, tem que ser. É baseado no que os outros fazem. E tem gente, irmão, quando você vai repreender, chamar atenção, ele já menciona, mas é fulano de tal. E a tua Bíblia é o fulano de tal agora. E o teu modelo, e o teu referencial, é o que as pessoas fazem. Pode te preparar, que a tua vida vai ficar cheia de guerra o tempo todo, né? Eles não fizeram algo estranho à luz da cultura, mas não era aquela palavra de Deus. Não foi assim que Deus ensinou. Irmãos, nós vivemos numa sociedade, toda sociedade, ela produz a sua cultura, os seus costumes, as suas tradições, as suas práticas. Nós nos acostumamos a ver as pessoas fazendo as coisas. Aquilo é normal porque nós nascemos olhando para aquilo ali. Mas não é o nosso modelo. O nosso modelo é a palavra. E tem crente o tempo todo fazendo o que todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. E aí a gente vai normalizando. Não, mas é normal isso, aquilo, outro. Não é assim. E nós temos que aprender a educar os nossos filhos, irmãos, nos princípios da palavra, não baseado nos costumes, nem nas tradições. Porque daqui a pouco começa a tentar dar pressão na gente, porque a coleguinha faz. Minha filha, não é a coleguinha,
É o que Deus nos ensina. Não, porque e lá na escola todo mundo faz. Meu bem, não é o que todo mundo faz na escola. É como Deus nos ensina. Porque senão, irmão, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa, trazendo guerra para a vida. E aí mais tarde, quando você for tentar colocar um posicionamento, já é difícil. Quem é responsável pela educação dos filhos são os pais. Não é a escola. Porque na escola, eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Sabe, não é a sociedade. É dessa maneira. Irmãos, eu cresci num lar cristão, mas eu ia para a escola. E lá os meus colegas não eram. Eu brincava com os colegas da rua, eles não eram crentes. Ia para o campo de futebol. E eu chegava lá, eu ficava olhando eles fazendo um bocado de coisa. Eu chegava em casa, ficava, mas eu não posso. Mas não é assim. Não é assim. Ah, mas vai ter chamava de vesperal lá, de carnaval para as crianças à tarde. Meu filho é crente. Meu filho é crente, nós é por aqui, ó. Filho, não vai. Ah, mas é bonitinho, é tão ingênuo, isso, aquilo, outro. Aí você abriu uma portinha, ele entra. No dia que tu for fechar aquela porta, tu não fecha mais. Não fecha mais. Né? Não fecha mais. Ficava olhando os meninos naquela festa de quadrilha. Mãe, era quadrilha. Filho, nós aqui somos dessa maneira. Não é o mundo que manda na gente, é a palavra. Porque senão nós vamos arrumar guerra. Tu faz uma concessão, tu vai ter que fazer a segunda, a terceira. Daqui a pouco, meu irmão, você não tem argumento mais para nada. Para nada. Na nossa vida, nada pode estar acima da palavra, não importa. Porque senão nós vamos viver guerra. E ficou triste o lar de Abraão o tempo todo. 2 vezes teve que mandar aquela mulher embora, porque a confusão foi grande. Agora ele tem um filho que ele não pode conviver com o filho. Agora ele tem 2 filhos que não se falam. Porque, irmãos, porque esqueceu da palavra de Deus. E não tem bom. Eu amo a Bíblia, irmão, porque a Bíblia não esconde nada. Você podia chegar e pegar assim, botar um Abraão perfeito que nunca errou. Não, está aqui. Deus amou Abraão. Deus aprovou muitas das atitudes de Abraão. Amigo de Deus, mas quando errou, errou. Mas vou dizer uma coisa também para os irmãos. Que tem hora que a gente está fazendo algumas coisas que até parece boa, mas só que não era para nós fazermos. Quando nós tentamos resolver coisas que cabe a Deus resolver, nós vamos arrumar guerra. Aquilo não é para tu resolver. Deus deixou coisas que competem a nós, e o que compete a você não vai estar, Deus vem fazer, não, é tu. É tu. Por mais que aquela carinha lá, que tu ama aquela criança lá, tu tem que dizer o não. É tu que tem que dizer o não. Não é dizer sim, deixar a coisa correr solta, depois, Senhor, vai lá e... Tu não tinha, não é você que tem que educar. Aí, irmão, tem hora que a gente fica tentando resolver o que é Deus, para Deus resolver. Vem cá. Deus disse que o casal teria um filho, não disse? Deus não sabia que eles eram estéreis? Sabia. Eles não. Sarai era estéril? Sabia. Então como é que eu vou ter um filho? Isso é um problema de Deus. Foi Ele que disse. Eu não tenho que resolver isso. Eu não tenho que resolver isso. Eu vou confiar na promessa que Ele disse que eu teria um filho, mesmo sabendo que eu tenho uma idade avançada, mesmo sabendo que à luz da medicina eu não posso ter um filho. Então eu não vou tentar dar um jeitinho, resolver as coisas. É com Deus.
Bom, sempre que o homem se mete a fazer o que é para Deus fazer, ele só vai arrumar confusão na vida dele e não vai resolver nada. Como crente, nós desejamos, queremos que as pessoas se convertam, sim ou não? Amém? É um desejo saudável, é um desejo cristão, que as pessoas se convertam, quanto mais os nossos. Não, irmão, né? A minha família é grande, tem jeito, eu não conheço nem metade, de tanto que se espalhou pelo mundo. Quero todos, mas Deus me deu o poder de converter alguém. Quem é que converte? Cristo, o Espírito Santo. Por mais esforço que eu faça, por mais que eu ame, eu não tenho o poder de converter ninguém. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida daquela pessoa. Entenda isso. Você não tem poder de converter ninguém. Mas tem crente que fica arrumando confusão em casa, porque quer converter a pessoa na marra. E briga, e arruma confusão, e vai. Meu irmão, não é sábio isso. Você não vai converter essa pessoa. Você vai arrumar uma guerra dentro da tua casa. A Bíblia diz: se a esposa, pelo teu bom proceder, você não precisa, ora, faz a tua parte como serva de Deus, espera o tempo de Deus. Amém? Espera o tempo de Deus. Convivi com servas do Senhor que passaram 20, 30 anos casados com o marido que não queria saber nada do Evangelho. Chegou um tempo lá na frente, se converteu. Alguns no leito de morte. Gostaria de ter lá no dia que eu entrei, ele entrasse comigo de mão dada, meu filho, mas não é no nosso poder. Não entra nesse negócio que você vai arrumar uma guerra e não vai conseguir nada. Deus te deu o poder para libertar alguém do pecado? Não deu. Não deu, irmão. Nós não temos o poder de libertar ninguém do pecado. Nós podemos interceder, nós podemos clamar, nós podemos lançar a semente, mas não podemos. Ah, pastor, está preso no vício. Eu sei o quanto dói você ter alguém que você ama que está lá viciado, escravizado. Pois é, mas se eu pudesse abrir a cabeça, tu não pode abrir a cabeça de ninguém. Então não era a função de Abrão nem de Sara tentar resolver o problema da esterilidade dela, não era. Pastor, o irmão da igreja está andando errado. Pois é, irmão, mas tu não tem poder para mudar o teu irmão. Talvez você tenha um pouco de liberdade. Você chega lá com amor, leva uma palavra, uma orientação, mas cabe a ele. Cabe a ele. Eu, irmão, tem hora que eu vejo irmão fazendo uma bobagem, uma coisa, mas ele chega, dá uma orientação. Ô Senhor, abre o olho daquele irmão. Que infantilidade, que bobagem, que isso. Ele esperava que nesse tempo de evangelho já não fizesse mais isso. Mas, irmão, nós não temos o poder de estar agora dentro da igreja como juiz, isso, aquilo. Não é papel nosso. Vai arrumar guerra. Daqui a pouco está zangado com um, está zangado com o outro, está intrigado. O irmão está zangado com você, sabe por quê? Você tem uma seara que é de Deus, é Deus que transforma o coração, é Deus que vai mudando. Irmão, eu tenho um dia de dizer aqui para o irmão: eu prefiro que tenha todo errado aqui, eu quero que tenha certo. Mas ele está errado aqui, está errado lá fora, eu quero que tenha errado aqui dentro. Não vai ouvir uma palavra de nós sendo conivente com ele. Mas vai ouvir a palavra, irmão.
É como um filho, está fazendo tudo errado, mas enquanto está aqui perto de mim, a gente dá um conselho, a gente... Agora, irmão, quando some, só a misericórdia, meu pai, por onde é que está, o que está fazendo? Está aqui. Nós temos que ter paciência e entender que Deus é que vai transformar aquela situação, não nós. Vai se meter, vai atrapalhar tudo. Não vai. Não se meta em querer dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Cuide da tua vida. Porque tem uns que parece que se pudesse ele ficava na porta do céu, dizendo, esse aqui não vai, esse aqui não vai. Não, irmão. Isso aqui é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. Ore por você, pela tua vida, ore pelos teus irmãos. Mas eu não abro a minha boca para dizer, aquele ali vai para o inferno. E eu estou agora no papel de quê para fazer isso? De jeito nenhum. Isso pertence ao Senhor. Sempre que uma pessoa tenta resolver o que não compete a ela, irmão? É curioso, porque quem tenta fazer isso está cheio de coisa para resolver que compete e não resolve. Agora, uma coisa eu quero dizer para os irmãos baseado nessa história. Nunca subestime o poder de propagação de uma guerra. Irmão, até fogo que se espalha, tem hora que a gente não consegue mais apagar. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. O mal tem um poder terrível de se espalhar. Uma atitude que parecia tão simples gerou uma confusão que nunca mais parou. Eu estou dizendo nunca mais parou. Abraão está no céu, Sara está com Deus, mas deixaram uma confusão para nós aqui. E eu fico dizendo, Deus misericórdia, será que eu vou sair desse mundo e deixar confusão também? Por causa, deixaram confusão, os irmãos sabem. Ismael cresceu, teve família, teve uma descendência, muita gente, dele descende todos os árabes. Todos os árabes. Isaac cresceu, família, descendência, a nação judaica. Pois é, nunca se entenderam. Tornaram-se inimigos terríveis. No mundo antigo, no mundo moderno, não se consegue contar a quantidade de guerras entre os árabes e os judeus. Mas eles podiam, irmão. Mas aquele erro lá também teve o seu peso. Os nossos erros têm pesos. Se você pegar no mundo antigo, os árabes atacaram Israel durante o reinado de Jeorão. Depois, no reinado de Uzias, voltaram a atacar. Na época do cativeiro, lá no tempo de Neemias, voltaram a atacar, houve guerra contra eles. Hoje, os árabes estão espalhados em 23 países do Oriente Médio. Cerca de 360 milhões de árabes no mundo. Construíram uma religião, o islamismo. Dizem que servem a Deus, mas vivem guerra o tempo todo. Parece o jumento selvagem lá, que Deus está, confusão o tempo todo, briga o tempo todo. Nós precisamos ter cuidado para não estarmos arrumando guerras, irmãos, por falta de sabedoria. Mas eu vou dizer uma outra coisa para os irmãos. Nem arrume guerra e nem aceite as pessoas te arrastar para as guerras delas.
Já percebeu que tem gente que fica assim tentando, o cara tem uma guerra na vida dele, ele fica tentando te puxar para lá. Não, peraí. Não aceite de maneira nenhuma. Tem uma filosofia mundana que se diz assim: se arrumar guerra com meu irmão, arrumou comigo. Não, para crente não é assim não. Se arrumou guerra com meu irmão, eu vou tentar lá tirar o meu irmão da guerra. Não é entrar na guerra com ele, não é me meter na guerra dele. Mas nós precisamos aprender com essa história de Abraão e Sarai, que nós temos que esperar o tempo de Deus, porque é no tempo de Deus que as melhores coisas acontecem em nossa vida. Coloca no altar do Senhor e faça como salmista: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é dizer também, irmão, que ele colocou, ele clamava, esperar com paciência, ele clamava, mas antes que o Senhor se mova, eu não vou me mover. Antes que o Senhor comece, eu não vou, né? Se o Senhor não for na frente, eu não vou. Confie na palavra de Deus. A Bíblia diz que até a volta do Senhor não haverá nada nessa palavra que não vai se cumprir, irmão. Não haverá nada, absolutamente nada. Mas busque a paz de Deus o tempo todo. Busque a paz de Deus o tempo todo. Paz não tem preço, né? Ou como dizem, o preço é a eterna vigilância. Eu não quero nada na minha vida que venha roubar a minha paz. E que o Senhor nos dê sabedoria. E que o Senhor nos ensine. E que sejamos obedientes a Ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.